Como mudar o mundo sem fazer esforço? Como mudar o mundo sem fazer esforço? Vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 13. Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 13. Hoje eu não tenho nem o irmão Moisés, nem a irmã Espírito Santo, então eu trouxe minha água. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 13. Diz assim, amém? Amém. Diz assim, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós, ó Deus, louvamos ao Senhor pela Tua palavra, que é santa, que é pura, ó Deus, que é eficaz, e que, ó Deus, tem nos ajudado a entender o mundo e a Tua vontade para viver neste mundo. Queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor já fez, ó Deus, através da irmã dirigente, do Ministério de Louvor, ó Deus, de tudo aquilo que foi falado, do exemplo, ó Deus, trazido de missões, de como podemos usar os nossos dons, talentos e até o nosso lazer para evangelizar acerca do Senhor. Muito obrigado por tudo isso, mas também te pedimos, ó Deus, usa poderosamente a Tua palavra. Eu sou apenas um servo, ó Deus, nas Tuas mãos. E que a minha boca, que a minha mente, ó Deus, possa ser usada pelo Senhor para comunicar a Tua vontade, a começar a mim e depois em cada um de nós. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Como mudar o mundo sem fazer esforço? Todos nós vivemos num mundo onde a gente quer gerar impacto. A gente deseja, de alguma maneira, mudar a sociedade, deseja influenciar pessoas, deseja partir para outra vida, mas deixar um legado, deixar uma história. E Jesus, ele nos apresenta essa verdade aqui. Ele nos apresenta que o cristão, ele não necessariamente precisa se esforçar para ser relevante. Ele não necessariamente precisa se esforçar para ser aquilo que Deus já fez de nós, ou fez com que nós já sejamos, vamos dizer assim. Porque a questão aqui não é nem se nós somos, a questão é se nós vivemos conforme essa identidade dada pelo Senhor a cada um de nós. Então, como mudar o mundo sem fazer esforço? Em primeiro lugar, assumindo a nossa natureza. Assumindo a nossa natureza. O versículo é bem claro quando ele inicia dizendo, da boca de Jesus aos seus discípulos, ou seja, cada um daqueles que creem nele verdadeiramente, o seguinte: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. O cristão, ele não escolhe ser sal. Ser sal não é uma parte opcional do pacote da vida cristã. Sabe quando você está comprando algum objeto, mais especificamente um veículo, e lá tem as opções, aí ele vai vir com ar, você vai escolher se quer quente, se quer frio, ele vai vir com som, você vai escolher se quer com tela, ou apenas o lugar de você plugar a porta USB, ou acessar o Bluetooth, e assim por diante. Não é isso que diz respeito ser sal à vida do crente. O crente, ele é, por natureza, alguém que é feito, nascido de novo a partir da vontade de Deus, para ser sal. E o que isso significa? Significa que essa é a nossa identidade, não a nossa escolha de vez em quando. Significa que essa é a nossa essência, e não aquilo que vamos ser a partir do meu esforço, a partir da minha busca, a partir das coisas que eu possa fazer. Não é nada do que eu possa fazer, é o que o Senhor já fez. É o que o Senhor na cruz do Calvário e na sua ressurreição fez por mim a partir do momento que eu criei, a partir do momento que eu acreditei, a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Jesus. Então isso também não é sobre performance, ou seja, sobre a capacidade de me desenvolver dons e talentos. Não, é sobre natureza, assumir quem sou. Como a gente pode mudar o mundo sem fazer esforço? Assumindo a nossa natureza. Nós não precisamos tentar ser mais diferentes, não, nós já fomos feitos diferentes. Nós já fomos feitos novas criaturas, nós já fomos feitos pessoas que foram criadas para impactar este mundo.
para trazer a este mundo a essência do Evangelho, para trazer a este mundo a representação do Cristo, para trazer a este mundo em tudo aquilo que nós possamos vir a fazer, o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se os irmãos se atentaram, mas enquanto passava o vídeo de missões, eu fiquei pensando, como será que os missionários ensinam um futebol cristão? Eu gosto de futebol desde que me entendo por gente. Eu joguei muito futebol, apesar de não ter aprendido. Eu assisto muito futebol desde que me entendo por gente. E se tem uma coisa que eu sei, é que no futebol e em qualquer outro esporte, há competitividade, há vontade de vencer, há muitas vezes deslealdade. E é por isso que existem as regras, existem os cartões, existem os juízes, existem as punições. Há xingamentos e há muitas outras coisas que não vêm aqui ao caso, mas que não condizem com os princípios de um cristão. E eu fiquei pensando, nesse futebol talvez seja aquele que não pode xingar. Mas mais do que isso, nesse futebol, principalmente, eles são ensinados que a vitória é do Senhor Jesus Cristo. E que independentemente de placares, troféus ou medalhas, é vencedor todo aquele que entrega a sua vida para Jesus. Amém? Amém? Nesse futebol, provavelmente é ensinado que o amor ao próximo está acima do desejo de vencer individualmente. Nesse futebol, provavelmente é ensinado que chegar lá junto dos irmãos e dos amigos é melhor, mais significativo e mais importante do que chegar sozinho. Nesse futebol é ensinado que o time pode ser uma família e que essa família pode ter a Deus como Pai Todo-Poderoso. Então, olhando para todas as coisas que a gente faz, e se a gente pode fazer isso com o futebol, eu posso fazer isso com a minha sala de aula, eu posso fazer isso com a minha equipe comercial, eu posso fazer isso com a igreja, eu posso fazer isso com os meus auxiliares, eu posso fazer isso em qualquer lugar que eu chegar enquanto cristão. Porque uma das grandes manifestações do sal é que ele nunca é elogiado por estar presente. Talvez as donas de casa se identifiquem. O sal não é elogiado por estar presente. Uma comida, ela nunca ganha elogio por estar bem salgada. Não. Você vai falar da maciez, você vai falar do ponto de cozimento, você vai falar dos demais temperos que ressaltam o sabor. Agora experimenta servir uma comida sem sal, sem a presença dele. A pessoa colocou na boca, vai acusar. Está ruim, está sem sal. Não está como deveria estar. Então, nesse ponto, o sal e essa ajuda, e essa presença, e essa melhora do mundo sem esforço, não é muito pelo que você pode fazer sozinho, mas é sobre o que Cristo pode fazer a partir da sua vida, que mesmo diante dos seus olhos possa ser pequena, mas quando não é feito, faz falta, e as pessoas percebem, porque elas olham e dizem, olha, isso aqui não é uma atitude, não é um comportamento que deveria acontecer. Então precisamos entender isso. Para mudar o mundo sem fazer esforço, em primeiro lugar, nós precisamos assumir a nossa natureza. Jesus é quem diz, vós sois o sal da terra. Então vamos salgar, vamos fazer a diferença, vamos trazer sabor, vamos evitar que as coisas ao nosso redor apodreçam. Em segundo lugar, como mudar o mundo sem fazer esforço? Não perdendo o sabor. É simples, não perdendo o sabor. O sal só cumpre a sua função enquanto mantém suas propriedades. Enquanto estão ali todas as cadeias moleculares funcionando e fazendo com que ele possa preservar a comida, fazendo com que ele possa dar sabor à comida, fazendo com que seja perceptível o seu sabor e a sua presença. Da mesma forma, o cristão só pode mudar o mundo quando ele não deixa de possuir e de transmitir e viver na prática os valores cristãos. Então nós podemos perder o sabor quando, pastor? Quando a gente deixa de viver como Cristo viveu. Exemplo, quando nós paramos de amar sacrificialmente como Cristo nos amou. Irmãos, todos nós gostamos de amar aquele amor que não nos custa nada.
Aquele amor que é gratuito, aquele amor de quem já abre os braços para nos abraçar, aquele amor de quem gosta da gente, aquele amor que nos elogia, aquele amor que acha bonito quando a gente se arruma, aquele amor que gosta das coisas que a gente leva, que a gente entrega, que a gente faz e gosta da gente. Não há esforço para esse tipo de amor ser respondido. Mas o amor sacrificial é aquele amor que se derrama até mesmo por aqueles que não gostam de nós. O que Cristo diz: amai os vossos inimigos. É a pessoa trazendo dificuldade à sua vida e você respondendo com amor. É a pessoa querendo bater na lateral da sua face e você, ao invés de revidar, oferecendo a outro. E satisfaça toda a sua vontade, toda a sua raiva. Pode desferir quantos golpes você quiser. Eu não vou mudar quem eu sou, e o que eu sou sal. E se eu sou sal, eu sou cristão. E se eu sou cristão, eu sou a semelhança de Cristo. E se eu sou a semelhança de Cristo, eu amo de forma sacrificial como Cristo amou. E Cristo em nenhum momento revida nenhuma das acusações que ele recebeu ao ser julgado. E Cristo em nenhum momento revida nenhum dos seus castigos ali, 39 menos 1 ou 40 menos 1, que é igual a 39 chicotadas que ele leva antes de carregar a sua cruz. E Jesus Cristo em nenhum momento revida nada, nenhuma das ofensas que ele recebe em todo o trajeto que ele carrega de Jerusalém para fora da cidade, até a montanha ele foi crucificado. E Jesus em nenhum momento revida todas as suas acusações que lhe foram feitas, piadas que lhe foram contadas no sentido de deboche do seu poder, da sua divindade, ou de que era de fato um rei, quando já crucificado. Pelo contrário, em certo momento, ele consegue ainda erguer a cabeça com graça e misericórdia, olha para os seus acusadores e diz: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, este amor sacrificial é o que faz com que nós sejamos reconhecidos no mundo como discípulos de Jesus e que, como sal da terra, não vamos perder o nosso sabor. Paulo faz um apelo, ele faz um apelo nas Escrituras. Eu quero ver com vocês Filipenses, capítulo de número 2, versículo 5. O apelo dele é para que nós possamos ser semelhantes a Jesus. Filipenses 2, versículo de número 5. Ele resumidamente vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí ele vai explicar porque ele existia como Deus, mas se fez como homem, e como menor do que homem, porque ele se fez como servo, e ele então carregou as suas dores, que eram dores imensas, até a cruz, morrendo, mas sendo por Jesus, por Deus, glorificado. Tende o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ser cristão, irmãos, não é apenas carregar o nome, é refletir o caráter de Cristo no dia a dia. Ser cristão não é apenas carregar o nome, é refletir o caráter de Cristo no dia a dia. Nós também perdemos sabor quando nós não vivemos as bem-aventuranças. Nenhuma pregação que se preze da Bíblia, para ser bíblica, pode ser retirada do contexto. Jesus está dizendo: vós sois o sal da terra. Mas o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a gente precisa ter um caráter cristão. E onde está o caráter cristão? Ele resume aqui, Mateus capítulo 5, nos versículos anteriores, de 3 em diante, ele vai dizer: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Depois os perseguidos, depois aqueles que forem injuriados por conta do Evangelho. Então, sem humildade, sem misericórdia, sem pureza, sem fome e sede de justiça, sem ser um pacificador, eu também não sou sal. Não sou sal. Por quê? Porque a minha natureza não vai ser confirmada pelo meu caráter, pelo meu comportamento, pelas minhas ações. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O mundo, quando eu digo mundo, as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, não confessaram Jesus como Salvador, eles não precisam de mais religiões.
O mundo, as pessoas lá fora também não precisam de mais religiosos. Pastor, e do que eles precisam? Eles precisam de cristãos que vivem os valores do reino. Eles precisam de cristãos que vivem os valores do reino. Mais uma religião, mais um grupo de religiosos não vai fazer diferença nenhuma para as pessoas lá fora. Mas se você amar sacrificialmente, se você tiver fome e sede de justiça, se você for um pacificador, se você for misericordioso, se você tiver mansidão no seu coração, se você se humilhar, se você tiver uma alma e um espírito humilde, você sim será alguém que vive esse reino e que não perderá o seu sabor. Como mudar o mundo sem fazer esforço? Terceiro lugar, não fugindo do alvo. Qual é o alvo? Está no versículo. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Pastor, como assim? Não entendi. Está implícito. O sal, só faz diferença quando está em contato. Vamos lá, tutorial de churrasco. Ninguém pega a carne e coloca de um lado cortada, o sal e coloca do outro, assa a primeira, deixa o segundo aqui separado, come só a primeira e não usa o segundo. Ninguém faz isso. Pelo contrário, você vai salgar. Nós aqui preferimos salgar antes, alguns preferem assar e salgar depois, não faz diferença. A única coisa que é necessário é que o sal entre em contato com a carne. Da mesma maneira, o cristão que deseja influenciar o mundo e que deseja mudar o mundo, precisa estar em contato com esse mundo. Não dá para ser cristão só aqui dentro. Seria muito bom. Não dá para ser aquele cristão só de retiro. Não dá para ser aquele casamento, voltando aqui para o retiro de casais, só dos encontros. Não. É preciso ser o tempo todo. É preciso ser em todo o tempo. Nós precisamos compreender que, inclusive, a gente recusa a missão se a gente se isola das pessoas, se a gente evita influenciar quem precisa, se a gente vive uma fé distante da realidade. E por muito tempo esse foi um entendimento errado da igreja cristã no mundo. Ora, o que eram os mosteiros? O que eram os peregrinos do deserto? Pessoas que consideravam o mundo pecador demais para as suas vidas santas e que preferiam viver sem contato com elas. Mas se aquele que é santo não está em contato com aquele que é profano, como é que esse que é profano vai poder ver um comportamento diferente do seu e desejar aquele comportamento para si? É justamente pelo contato, e uma palavra da moda, pela influência, que a gente vai poder mostrar para os outros que existe uma vida para além daqui. Uma vida que vale mais do que aquela que é apenas correr pelo poder, pelo dinheiro, pelo prazer ou por tudo aquilo que esse mundo oferece. Uma vida que é eterna. Uma vida que não tem final. Uma vida que só aqueles que estão em Jesus podem receber. Eu não sei se você já orou a Deus por meio de Jesus, mas eu sei que Jesus já orou a Deus para nós, ou por nós. É isso que ele faz em João 17,15. João 17,15. Jesus está orando por nós, orando pelos seus discípulos e por aqueles que haveriam de crer, e ele justamente intercede pela minha vida e pela sua vida. Ele diz assim, não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Então essa é a oração de Jesus. Não querer contato com o mundo é contrariar a própria vontade de Deus para as nossas vidas. Porque enquanto cristãos nós somos salvos para sermos e fazermos a diferença neste mundo caído. Santidade, portanto, não se refere apenas a isolamento, mas também a influência boa. Influência boa na vida das outras pessoas. As pessoas precisam ter a nossa vida, o nosso comportamento, as nossas ações como parâmetro, como regra para a vida delas. Olha, eu posso até brincar com fulano, mas quando essa brincadeira aqui passou do limite, então já não é adequado.
Eu posso fazer um negócio assim, mas se esse negócio aqui já não condiz com o que está no contrato ou com o que as leis mandam, eu sei que fulano já não vai assinar esse contrato. É sobre isso, é sobre essa influência positiva, sobre essa ideia e sobre esses valores presentes em toda a nossa vida. Como mudar o mundo sem fazer esforço? Não deixando de vigiar e de ter cuidado com o perigo da inutilidade. Isso é muito, muito perigoso. Olha o final do versículo. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, ou seja, perder o seu sabor, como há de restaurar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Jesus é direto. Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. E ele está usando uma figura aqui que os discípulos conhecem bem, porque o sal que não servia para nada, eles colocavam na beira do caminho. Eles colocavam sobre as estradas e eram justamente pisoteados por todos aqueles que passavam por ali. Então ele está dizendo que o cristão que não compreende esses valores e não vive de acordo com esses valores é um inútil. Alguém que não serve para nada, que não influencia. E isso é muito sério, porque quando o cristão perde a sua essência, quando o cristão deixa que a sua natureza não dirija a sua vida, a sua nova natureza não dirija a sua vida, ele deixa de influenciar e ele passa a ser influenciado. E ele deixa de ser parte da solução para ser parte do problema. Ele deixa de ser alguém que poderia fazer toda a diferença para ser alguém agora que, como diria a minha mãe, nem fede e nem cheira. Ou seja, tanto faz. Tanto faz. Irmãos, a neutralidade espiritual é uma rejeição prática aos valores do reino e ao reino de Deus como um todo. Espiritualmente não dá para a gente ser neutro. Jesus reafirma isso com outras palavras quando escreve às igrejas do Apocalipse. Eis que eu vou vos vomitar da boca. Por quê? Porque não são nem frios, nem quentes. Estão mortos. Ou seja, estão neutros. Espiritualmente não se posicionam. Infelizmente, as nossas mentes e os nossos corações têm sido raptadas por muitas ideologias que têm nos feito se posicionar de diversas maneiras. Eu conheço cristão conservador, mas eu também conheço cristão liberal. Eu conheço cristão que defende o seu time com unhas e dentes. Eu conheço cristão que não está nem aí para futebol. Eu conheço cristão que defende a sua ideologia política de forma sublime, sabiamente, dos dois lados. Mas eu gostaria muito de conhecer aqueles que se posicionam pelo reino, pelos valores do reino e por aquilo que o reino de fato fez, faz e pode fazer nas nossas vidas. Porque às vezes nós somos cooptados, ou seja, capturados por essas coisas que não mudam muito a nossa vida, que não tem valor eterno. Porque lá no céu não haverá espaço para essas ideologias, não haverá espaço para essas discussões, não haverá espaço para isso. Há um só povo, há um só Deus na presença desse povo, habitando, ou seja, vivendo. A palavra é tabernáculo, né? Tabernaculando no meio desse povo, ou seja, vivendo no meio desse povo. Não haverá sol, não haverá lua, porque não há necessidade disso, porque o próprio Deus trará toda a luz necessária para que haja vida ali. Então é nesse sentido que Deus faz com que as coisas mais importantes sejam direcionadas a Ele, para Ele e por Ele. É por isso que o apóstolo Paulo diz que é por Ele e para Ele, por causa dele, todas as coisas. Então é nesse sentido que a gente não pode deixar de vigiar, porque nós podemos cair justamente nessa armadilha de nos tornarmos inúteis no reino de Deus. Pessoas que não estão servindo. Pessoas que não estão sendo sal. Jesus não nos chamou para ser espectadores de um reino. Jesus não nos chamou apenas para esperar a sua volta de braços cruzados. Ele nos chamou para ser agente de transformação.
Então a pergunta dessa noite, grande pergunta, não é se você é sal. O texto está dizendo que você é, vós sois o sal. A pergunta é, portanto, se você ainda tem sabor. Se você ainda carrega consigo influência. Se você ainda carrega consigo os princípios do reino. Se você ainda carrega consigo os mandamentos do Senhor. Se você ainda carrega consigo os valores de Deus na sua vida, guiando a sua mente, guiando o seu coração, guiando os seus relacionamentos. É tempo de examinar a vida e responder algumas perguntas. Dentre elas, você tem vivido como Cristo? Não é com Cristo, é como Cristo. Amando sacrificialmente, perdoando de forma deliberada, não retendo aquilo que é bênção sobre a vida de outras pessoas. Você tem se misturado com o mundo para influenciar ou para ser influenciado? Você tem se misturado com o mundo para influenciar ou para ser influenciado? Você tem vivido as bem-aventuranças, humildade, mansidão, fome e sede de justiça, misericórdia, buscar um coração limpo, ser um pacificador? Ou tem perdido cada vez mais o sabor espiritual? Recusar-se a ser sal é rejeitar os princípios do reino, mas também, de forma consequente, rejeitar o próprio Deus desse reino. O próprio Senhor que te salvou e que diz que você é sal deste mundo. Alguém que precisa preservar, influenciar e direcionar este mundo para uma mudança. Se você deseja ser sal desse mundo, dessa terra, arrependa-se. Arrependa-se de toda a indiferença espiritual, de tudo aquilo que tem feito o seu coração esfriar e te afastar do Senhor. Retorne imediatamente ao padrão de Cristo. Entregue-se completamente ao propósito de Deus. Reflita sobre isso. Enquanto você reflete sobre isso, nós vamos cantar, direcionados pelo Ministério de Louvor, uma canção que é como uma oração nossa para você. A nossa oração é que a bênção do Senhor te acompanhe, que a bênção do Senhor se derrame não só sobre sua vida, mas sobre a vida da sua família, não só sobre a sua geração atual, mas sobre as gerações vindouras. Enquanto a gente cante e reflete sobre isso, que depois eu quero falar com vocês. Louvemos ao Senhor. Se você se sentir à vontade, quiser ficar de pé. Conceda
tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Amém. Amém, Jesus. Podem sentar. Amém, glória a Deus. Essa canção fala justamente sobre o fato de o Senhor ter para nós. E essa bênção acompanhar as nossas vidas, essa bênção ver e vir, melhor dizendo, justamente da própria presença do Senhor. Muitas vezes a gente busca a Deus porque deseja receber dele uma bênção. Uma bênção física, uma bênção material, uma bênção espiritual. Mas a maior bênção que o Senhor tem para nós é a bênção da salvação em Cristo Jesus. É aquela que transforma o hoje. É aquela que apaga e perdoa o nosso passado. E é também aquela que nos dá uma certeza de futuro na presença do Senhor. E esta é a principal certeza que nós precisamos ter. Viver, receber e desfrutar dessa bênção que só o Senhor tem para nós. Portanto, você que nos visita, essa noite eu não vou para casa sem fazer esse convite. Eu quero te convidar a receber essa bênção da salvação em Cristo Jesus. E se esse é o desejo do seu coração, eu queria que você ficasse de pé para orar com você, para orar por você, para que você seja bem-vindo à família de Deus, à casa de Deus. Há 2 domingos atrás, a irmã Soraya e a irmã Juliano receberam essa bênção na vida deles e nós celebramos ao Senhor por isso. Essa bênção já está no coração, na vida de vocês e há de se confirmar dia após dia. Mas há também um espaço para você que ainda não tem certeza dessa bênção. Para você que atendeu o convite de alguém que veio por conta própria, atendendo o convite do próprio Deus. Essa bênção é para o seu coração, é para a sua vida. Se você deseja recebê-la, você pode falar conosco ao final deste culto. Nós vamos orar com você, nós vamos orar por você e celebrar o nome de Deus. Vamos todos ficar de pé e vamos orar, agradecendo a Deus, celebrando ao Senhor por este culto e por este tempo que Ele nos permitiu louvar o seu nome. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós, ó Deus, agradecemos ao Senhor. Ó Deus, conforme vemos na Tua Palavra, o Senhor nos faz, por meio de Cristo Jesus, ser, ó Deus, o sal desta terra. Este mundo, ó Deus, sem dúvida nenhuma, a Tua Palavra diz que é mau, que jaz no maligno. Mas Ele não é o Deus tão mau quanto poderia, porque os Teus filhos, ó Deus, ainda estão aqui para manifestar a Tua bondade, para manifestar o Teu amor, para manifestar os valores que nos guiam e norteiam a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a manter essa fidelidade, ó Deus, a manter este sabor, ó Deus, a manter essa vida de princípios, ó Deus, essa vida íntegra que o Senhor espera que tenhamos. Ajuda-nos, ó Deus, para que ela seja manifestada nos nossos micros relacionamentos dentro da nossa casa, mas também naqueles maiores, com as pessoas que nós lidamos no dia a dia, por este mundo afora. Que onde, ó Deus, possamos ser levados por Ti, possam também ser visto o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia. Abençoe essa igreja, abençoe o Teu povo, no nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus e a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação e a comunhão do Santo Espírito seja com cada um de vós, hoje e sempre, por onde quer que forem. Amém e amém. Vamos nos assentar, vamos orar silenciosamente, depois vamos aproveitar os quitutes da cantina e também o nosso tempo de comunhão, até nos despedirmos.